Olá, mães com fé, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso capítulo 4 do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, mais um estudo bíblico. Então pegue o seu caderno, sua caneta e a sua Bíblia, que nós vamos ver bastante texto bíblico, tá bom? Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, quero te agradecer por mais um dia de vida, quero te agradecer por esse capítulo que fala sobre a cura, de nós fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos, saber que o Senhor torna o nosso fardo leve, que possamos confiar em Ti, saber ouvir a Tua voz e que Teu Espírito Santo conduza esse estudo bíblico. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá bom? Para a gente conseguir fazer o estudo. Então, o capítulo 4, ele fala sobre a cura, tá? Quando Jesus fala, né, para Marta, só uma coisa é necessária. E aí eu não sei se vocês lembram da história da carroça e das pedras, né? Conta-se a história de um homem que encontrou Deus, né? E encontrou Deus no vale e ele pegou, começou a conversar com Deus. E Deus começou a perguntar para ele como que ele estava naquela manhã. E esse homem pegou e falou assim: eu estou bem, mas eu queria fazer algo para o Senhor hoje. E aí Deus pegou e falou para ele assim: olha, então eu vou te dar uma carroça, eu vou te dar 3 pedras e você vai levar até aquela colina. E ele falou assim: nossa, que legal, vou ajudar Deus, o próprio Deus está aqui me pedindo para fazer isso. Com certeza eu vou fazer com alegria, né? E aí ele pegou e falou assim: e a carroça, ela é um pouco devagar, mas não está muito pesada, né? 3 pedras é tranquilo para levar. E aí ele foi com esse objetivo, com essa meta. Deus ficou super feliz de ele ter aceito. E ele começou a andar com a carroça, ele ia pegar algumas subidas. E assim que ele entrou na primeira vila, uma pessoa olhou para ele e falou assim: você está indo lá para a colina? Que coisa! Essa manhã eu estava orando, pedindo a alguém para que viesse por este caminho para levar uma pedra para mim. Você pode levar para mim? Você é resposta de oração. E aí ele olhou assim: lógico, eu sou resposta de oração, que bênção, né? Pode dar que eu levo. A carroça ficou meio assim, não estava pesada, não estava desconfortável ainda. E ele continuou com a sua rota. E aí, no próximo vilarejo que ela entrou perto da beira da estrada, um velho amigo chegou para ele e falou assim: nossa, você está indo lá para a colina? Por favor, olha, essas malas aqui cabem no meio dessas pedras. Você tem como levar para mim? Você vai me ajudar muito. E aí ele começou: não, tudo bem, eu levo para você. Nossa, vai ser um prazer poder te ajudar. E levou, colocou as malas. Só que aí a rota até a colina começou a subir, as ruas começaram a ficar mais íngremes, começou a ficar mais pesado, a carroça já não estava tão leve, o sol já estava quente e esse homem começou a reclamar. Porque Deus me dá muita carga, Deus, ele tá fazendo, tô muito chateado porque eu não posso suportar tudo isso, esse sol quente, essa carroça pesada, né? Então ele começou a ficar desanimado, começou a reclamar muito. E aí, de repente, Deus aparece para ele, né? E aí ele falou para ele assim: estou vendo que você está tendo dificuldades, né, para subir até a colina. Qual que é o problema? E aí ele responde: Deus, você me deu fardo demais, eu não estou suportando, né? E aí Deus começou a olhar a carroça e viu que tinha coisas a mais naquela carroça. E ele começou a tirar as malas, as pedras do outro, coisas leves, coisas pesadas, e a carroça ficou leve novamente, né? E aí Deus pegou e falou para ele assim: você tem que permitir que os outros levem as suas próprias cargas, né? Dessa forma, eu te ajudo com a tarefa, né? Deixe que eles carreguem os seus próprios
pertences. Eu sei que você estava tentando ajudar. Eu sei que vocês estavam tentando ajudar, mas enquanto você estiver sobrecarregado, enquanto você estiver com uma missão para fazer, cumprir, você não vai conseguir fazer o que eu te pedi. E o pior, vai ficar reclamando, né? E aí ele falou assim, ai, então é só para eu levar as 3 pedras. É que eu vi que aquelas pessoas, uma falou que era resposta de oração e a outra fazia tudo parte. Não, eu pedi para você carregar as 3 pedras e levar. Foi isto que eu te pedi. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nunca vou pedir para você carregar mais do que você consegue suportar. E aí são lições para nós, né? São lições para nós porque geralmente, principalmente pessoas que não sabem dizer não, acabam sobrecarregando demais as atividades e aquilo que Deus de fato pediu para você fazer fica extremamente um cansaço extremo, um desânimo, porque não, eu fazer isso, eu preciso organizar a programação de Natal, eu preciso cuidar das crianças porque não veio a professora do berçário, eu preciso visitar aquela mãe que está com um problema na gravidez, não tem outra pessoa para fazer, e aí a gente vai carregando, 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 e tudo aquilo se torna um cansaço e vai se transformar num desânimo, né? Então isso é muito perigoso, né? No livro fala, somente quando Marta abandonou a sua extensa lista de obrigações que ela começou a fazer a única coisa necessária. Ela começou a dar a Deus o que realmente ele desejava, que era ela, né? Então Deus nos quer por completo, né? Então é essa a história. No resumo, depois vocês podem ouvir o áudio novamente do capítulo 4. E aqui o exercício é: olhe para a sua carroça, tá? Olhe para a sua carroça. Quais pedras Deus está pedindo para você carregar? Né? Você está carregando exatamente o que Ele te pediu? Que pedras você tem carregado imprudente e até mesmo inconsciente por alguém? Né? Existem pessoas que, infelizmente, acabam abusando porque a gente nunca sabe falar não e acaba cada vez mais sugando mais. Então, o que você tem carregado imprudentemente ou até inconscientemente, né? Você possa saber ouvir a voz de Deus para saber de fato o que Ele está te pedindo, tá? Você já se. Aqui o ponto 2 é: você já se sentiu como uma perfeccionista e compulsiva Martha Stewart em casa, na igreja? Essa Martha Stewart, ela é uma mulher de negócios muito famosa aqui nos Estados Unidos e ela é extremamente perfeccionista. Ela é compulsiva por deixar as coisas organizadas, ela também cozinha muito bem, tudo tem que estar tudo muito em brilho, com brilho, né, extremo nas louças, na casa, né, e às vezes a gente fica até dessa forma também, né, que tudo tem que sair da forma como você organizou. E é lógico que o planejamento é extremamente importante para a execução das tarefas. Super importante, não fazer de qualquer forma, de jeito nenhum. Mas o excesso também não é bom. Então, por isso que a nossa vida tem que ser no equilíbrio, né? Então, quantas vezes você já se sentiu perfeccionista com alguma coisa que não está deixando você ter o seu momento com a sua família, ter o seu momento com Deus, né? Às vezes deixar a casa totalmente organizada para você sentar, né? Eu tenho um tique, vamos colocar assim, de deixar a pia sempre arrumada. E uma vez meu filho mais novo chegou, me puxou, estava lavando louça, e aí ele falou assim: mamãe, para de lavar a louça, vem ficar com a gente. E aquilo me deu um despertar, né?
E a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio, né? De saber até quando que o nosso perfeccionismo e a nossa compulsão por algo tem atrapalhado os nossos relacionamentos, né? E dentro da igreja também. Às vezes você é tão perfeccionista, tão controladora, que na igreja ninguém gosta de trabalhar junto por conta disso. Então nós somos um time, né? Então, nós temos que nos perceber nessa questão. Aí a gente se aprofunda mais agora nas Escrituras. O que você acha que Jesus queria dizer, né? Em Lucas 10, de 38 a 42, quando ele falou, Marta, só apenas uma coisa é necessária. Então, reflita, né? Aqui eu vou falar, né, o que eu penso sobre isso, quando Jesus pediu para Marta, né, Marta, presta atenção, só uma coisa é necessária. Jesus queria comunhão com Marta, comunhão. Queria que ela não ficasse na cozinha, mas que ele queria que ela se ajoelhasse também aos seus pés, né? Então, depois vocês leiam, né, Lucas capítulo 10, de 38 a 42 e analisem o que Jesus estava querendo dizer com Marta, né? Lá em Lucas capítulo 18, dos versículos 18 ao 25, tem a história do homem rico, né? E é interessante essa história, né? Que tanto aqui no estudo a gente trabalha bastante essa história, né? O moço rico, né? E aí você pode ler, né? Fazer a sua meditação, mas eu vou destacar aqui alguns versículos, né? O homem rico queria ter a vida eterna, então ele pergunta para Jesus: como que eu posso ter essa vida eterna? E aí Jesus pegou e falou assim: olha, você conhece bem os meus mandamentos, né? E aí o homem respondeu: mas desde criança eu tenho obedecido e tenho todos os seus mandamentos, né? E aí Jesus pegou e falou assim: certo, você tem obedecido todos os mandamentos, mas falta uma coisa para você fazer. Venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá a riqueza dos céus. E aí, quando o homem ouviu isso, ficou triste. Não queria vender, né? Não queria fazer essa troca, né? Então, aqui, que qualidade ofereceu o homem rico para entrar no reino de Deus? Ele falou o legalismo não vou usar essa palavra, mas nós desde pequenas, né, algumas nasceram num ambiente, num lar cristão, outras não, mas às vezes a gente carrega isso desde pequena, né? Que a gente vai na igreja, a gente faz tudo direitinho, né? Mas aquilo, a gente guarda os mandamentos, a gente segue o que precisa seguir, e só que Deus ele conhece o nosso coração, né? E a gente acaba entrando num sistema religioso e a gente nem percebe. Deus ele quer se relacionar com a gente, né? Então, às vezes, a religiosidade que a gente carrega desde criança, adolescente, por seguir um sistema religioso, às vezes acaba virando algo tão automático na nossa vida que a gente não consegue se relacionar genuinamente com Deus. E aí, quando acontece isso, que Jesus já tinha percebido, né, que ele falou: ah, mas eu sigo seus mandamentos, eu obedeço seus mandamentos. Na hora que Jesus chega e fala: me dá, vende tudo que você tem, porque ele sabia o que comandava o coração daquele jovem rico, né? Então, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe qual é o nosso tesouro que está aqui e ele quer ocupar o nosso coração, né? O maior desejo dele é que ele seja a nossa prioridade, né? Então, a qualidade que esse homem rico ofereceu foi falando que ele conhecia todos os mandamentos, né? Que ele conhecia, que ele seguia, né? Que sabia que Deus era bom, né? Que Jesus era bom,
né? Então ele sabia, mas só uma coisa também era necessária, que ele vendesse tudo. Então, assim como Jesus falou com Marta, uma só coisa é necessária, Marta, sai da cozinha, para de fazer tanta coisa e vem estar comigo, ele falou para o homem rico. Então, responda essas perguntas. Qual era a única coisa que faltava para esse moço rico? Por que você acha que Jesus se deteve na riqueza do rapaz? Era o que estava no coração daquele rapaz, né? Então Jesus queria tratar isso na vida daquele moço, né? Por que a única coisa requerida de nós por Deus pode ser diferente de outra pessoa? Né? Para aquele moço são as riquezas. Para outras pessoas pode ser a casa, o trabalho, os nossos próprios filhos. Não? Então Deus sabe o que puxa mais você, né? O que puxa mais você e que afasta de você dele. Então, os versículos de 1 Coríntios 13, capítulo 13, eu vou ler aqui com vocês, que é bem interessante. Depois vocês leiam aí, tá? Vamos ver. Peraí. 1 Coríntios 13, 3. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, não adianta, né? Então Deus quer esse amor. Deus quer que a gente faça tudo por amor a Ele. Por isso que para muitas pessoas pode ser diferente. E Ele sonda o nosso coração, Ele nos conhece. Tá? Depois vocês leiam aí Filipenses capítulo 3, nos versículos 4 ao 7, tá? Vamos aqui no ponto 5. Quem sabe você, à semelhança do homem rico, esteja tentando agradar a Deus, carregando mais pedras, na esperança de ganhar o amor e favor divino. É isso que o homem rico estava querendo, né? Mostrar obras, né? Mostrar que ele fazia algo, né? Então, não é dessa forma que o Senhor se relaciona conosco, né? O que os versículos seguintes dizem sobre o cristianismo baseado em obras, né? Então, às vezes a gente se engana, a gente entra num ciclo vicioso, achando que quanto mais a gente fizer para Deus, de atividades, de programações, mais a gente vai se relacionar com Ele. Mas Deus, Ele se relaciona de outras formas. O trabalhar no Senhor, o trabalhar para a sua obra, é uma consequência, né? Onde a gente sabe fazer de fato o que Ele pede para a gente fazer, sem nos sobrecarregar. Porque é a gente que se sobrecarrega, é a gente que carrega coisas demais. A gente às vezes não quer pegar coisas, a gente pega muitas coisas para fazer dentro do ministério, né, eclesiástico, dentro da igreja, e, e Deus, ele quer apenas alguma coisa que ele pede para você, e a gente acaba carregando, carregando, achando que isso vai nos aproximar mais de Deus, achando que isso vai nos dar a vida eterna, assim como o homem rico falou, né? É isso que ele está querendo, esse exercício está querendo nos mostrar. Então, leiam depois Gálatas, capítulo 3, versículo 3, Tito, capítulo 3, versículo 5, tá? E escrevam aí. Lá em Filipenses 3, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo coloca assim: única coisa que lhe faltava. Por que esquecer das coisas que ficam para trás? Vamos ler para a gente entender este exercício. Então, Filipenses, capítulo 3, dos versículos 13 e 14. Vamos ver aqui. É claro, irmãos, que eu não penso que eu já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo das coisas que ficaram para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele até coloca aqui, depois vocês leiam também Atos 26, de 9 a 15, conta a história de quando ele era Saulo. Então, se ele ficar lembrando
das coisas que se passaram, ele não consegue ir para frente, né? Então, deixando as coisas que ficam para trás. Tem pessoas que vivem de passado, se culpam, se corroem, se corrompem, se depreciam, vai se mutilando, porque fica se remoendo das coisas que se foram, né? E dá essa abertura para Satanás colocar mentiras, né? De coisas que aconteceram no seu passado. Então, por isso, o apóstolo Paulo deixa muito bem claro: esqueçam das coisas que ficam para trás, né? E siga para o alvo, foca em Jesus, né? E aqui o exercício proposto é: quais as coisas que em seu passado a impede de experimentar o que Deus tem para você, né? Se a gente se focar no nosso passado, você pode deixar de experimentar o que Deus tem para você. Se focar no passado, você vai dar ouvidos para o inimigo trabalhar, são as brechas, né? Então reserva esse instante, peça ajuda ao Senhor para ajudá-la a se desvencilhar tudo que te detém. Ah, Tati, eu não consigo lembrar de nada. Mas peça para o Espírito Santo te revelar. Senhor, tem algo na minha vida, né? Tem algo que está inconscientemente na minha vida. Eu quero que o Senhor me traga a memória para eu me reconciliar com o Senhor, né? Para eu pedir perdão, né? Então peça para o Espírito Santo te mostrar. E se você já fez isso, siga para o alvo. Faça como o apóstolo Paulo fez, que esses versículos sejam guia de fé e prática na sua vida. Filipenses 3 versículos 13 e 14. 13 e 14. Corro direto para minha linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da minha vitória, tá bom? Usando as orientações do quadro Descarregando Pedras, começa a descarregar esta semana. Eu acho que eu tenho aqui o Descarregando Pedras. Deixa eu ver se eu consigo já passar para vocês na tela. E eu acho que sim. Vamos ver aqui. Eu acho que vai ser um bom exercício para Descarregando as Pedras. Aqui tem como que faz parte, vai ajudar vocês aqui essa tela aqui também. Faz parte do Descarregar Pedras. Aqui, o poder prático da única coisa que é necessária. Convide Jesus para decidir e reinar, né? Todas as vezes, nós, né, que vivemos sobrecarregadas com algo, todas as vezes que vocês se sentirem sobrecarregadas, trabalhe isso aqui, ó. Convide Jesus para decidir e reinar. Peça para Deus revelar para vocês o próximo passo. Durante o dia, continue perguntando: Senhor, qual que é a próxima coisa que eu preciso fazer? Para você não se sobrecarregar, tá bom? Não permita que as circunstâncias a sobrecarreguem. Siga o próximo passo quando ele o revelar. Lavar a louça, dar um telefonema, vestir uma roupa apropriada para caminhar. Então, siga o próximo passo e assim por diante, né? Vamos fazer uma vida, o nosso dia a dia, um estilo de vida com Jesus, sempre pedindo para Ele nos orientar o próximo passo. E Ele vai nos orientar, tá bom? Creia que as coisas necessárias serão realizadas. Considerando que você dedicou o seu dia ao Senhor, creia que Ele vai mostrar as coisas que devem ser feitas. Então, se você já acordou, já entregou o seu dia, já teve o seu momento com o Pai, e pediu para Ele revelar o próximo passo, o Senhor Ele vai te mostrar as coisas que devem ser feitas. Então, creia que aquilo que não foi realizado não era necessário naquele momento, ou não, ou está nas mãos de Deus, tá bom? Então, sujeite-se também ao quarto passo, a direção do Espírito Santo, tá? Seu dia ele pode ser interrompido por ordens divinas.
né? Então, a pessoa que é muito perfeccionista, muito controladora, se há algum imprevisto no meio, se a direção do Espírito Santo interrompeu algo, a gente tem que saber ouvir e entender, né? Em vez de resistir às interrupções, deixe-se levar pelos caminhos de Deus. Você vai se surpreender com a alegria e a liberdade quando entregar a sua agenda e a colaboração ao Espírito Santo. Confia, Senhor, as tuas obras e os seus pensamentos serão estabelecidos. Tá bom, meninas? Bom, esse foi o capítulo 4. Não esqueçam, se você não viu ainda os outros capítulos, dê uma pausa, vai lá, estude para você ter este momento com Deus. O que Deus deseja de nós é realmente muito simples. Ele quer você, mas por inteiro, tá bom? Deus abençoe vocês, até o próximo capítulo. Tchau, tchau.